Maria Santíssima, da Santa Rosa, do Santo Irmão Mauro. O meu desejo é que cada irmã seja feliz, seja abençoada, tenha um sucesso em toda a sua vida. Estamos ainda, irmãos e irmãs, no início de mais um novo ano do calendário da nossa vida. Faça com que o ano de 2017 seja diferente para o Senhor, para a Senhora. Não deixe que a mesmice e o comodismo atrapalhem a sua vida. Não deixe que o comodismo estrague os seus planos, destrua os seus sonhos. Vão em busca deles, irmãos. Corram atrás deles. Não deixem eles escapar de vocês. Vamos deixar o comodismo de lado em nossa vida. Tem pessoas que entram anos, saem anos, vivem anos e décadas na mesma vida, no mesmo comodismo, na mesma repetição. Não vão em busca de uma melhoria. Não vão em busca de uma melhoria moral, social, espiritual e material falando. Tem gente que vive num comodismo tão grande que ele não se preocupa de ter uma vida melhor materialmente falando também. E isso é lícito ao Filho de Deus, desde que não seja por ganância. Mas tem gente que vive no comodismo, esperando que tudo caia do céu. E do céu não vai cair. Do céu só cai bênçãos, proteção, amparo, coragem. Vamos fazer que 2017 seja diferente na nossa vida. Vamos olhar, analisar, refletir, conciliar o que fizemos de ruim, errado em 2016. E não vamos deixar que em 2017 o erro permaneça. Não vamos deixar que o erro permaneça. Vamos fazer diferente na nossa vida. É só assim que vamos ter sucesso. É só assim que vamos ter paz. É só assim que vamos crescer e evoluir. Isso só depende de cada um de nós. Isso depende do individual de cada um, da força de vontade de cada um. Ser melhor, ser mais, ter ambição positiva para crescer e evoluir. É assim que devemos viver. Não acordar todos os dias reclamando disso, daquilo. Entra mês, sai mês reclamando. Entra ano e sai ano reclamando. Hoje já é 29 de janeiro de 2017. 29 dias do primeiro ano já se passou. Eu vou perguntar para cada um agora: o que você fez de diferente na sua vida nos primeiros 29 dias do novo ano? O que você fez de diferente? Alguma coisa? Pelo menos tentou ou ainda não fez nada? Nada. Procurou ter um aprimoramento moral, social, espiritual, conhecimento, um curso, uma faculdade, um aprimoramento para evoluir na vida? O que você fez de novo? O que você fez de diferente? Ah, eu já sou formado, tá bom. Eu já tenho meu trabalho, tá bom. Obrigado. O mercado de trabalho está competitivo. Quanto mais conhecimento, quanto mais formação, quanto mais aprimoramento tivermos, melhor. Podem ver as pessoas de grande sucesso na vida. Eles sempre estão estudando. Eles não vivem no comodismo. Terminam uma faculdade, faz um curso aqui, faz um cursinho ali, faz outro lá, para sempre ter um conhecimento. Vamos acordar para a vida, para ter um sucesso. É só assim que vamos ser felizes.
Caso contrário, não vamos conseguir alcançar os objetivos individuais de cada um. E também o coletivo, né, da família. Para iniciar a reunião do domingo, por gentileza, peço que todos fiquem em pé. Vamos todos nós se prostrar diante de Deus com respeito, reverência. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, erguer nossas mãos aos céus e falar com o nosso Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por mais uma noite de descanso que tivemos e um dia maravilhoso de domingo após a reunião de ontem. Que dia abençoado, Deus. Esse sol maravilhoso iluminou o nosso dia. Tivemos a oportunidade de, ao longo desse dia, estarmos com a nossa família, viver feliz, buscar amor, buscar paz, conciliação, perdão, mansidão. Obrigado, Deus. Obrigado por mais uma semana que hoje estamos iniciando. O primeiro dia da semana, Pai. E que os demais dias dessa semana que hoje nós vamos iniciar, ou já iniciamos, eles sejam como hoje, alegres, abençoados, porque contamos com a Tua bênção, Pai. Estamos aqui para participar de mais um culto de louvor, de adoração, do primeiro dia da semana, suplicando a Tua bênção, a Tua paz, a Tua proteção, a proteção de todos os santos e anjos dos céus, para a nossa vida, para o nosso ser, para a nossa família, para a nossa igreja, para esse mundo que precisa de Deus e do poder de todos os seus santos em favor daqueles que aqui vivem. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, obrigado por tudo. Obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pela bênção, pela felicidade. Só pelo fato de já existirmos, de respirarmos, de termos uma família, de termos conhecimento da doutrina de Deus, de sermos filhos de Deus. Obrigado por tudo isso. Jesus, hoje nós tivemos, mestre, 2 santas comunhões, uma no interior do Paraná, outra no interior do estado de São Paulo. Nós não pudemos, Senhor, participar de nenhuma delas pessoalmente, porque estávamos muito longe, mestre. Mas a Santa Avó nos ensinou, quando não puderem estar, lembrem daquele momento que Jesus tem poder e vai alimentar também. E é isso que nós fazemos agora, Jesus. Senhor, nós não podemos estar lá, mas nós te pedimos, alimente a nossa vida, mestre. Alimente o nosso espírito, Senhor, com o sangue, com as virtudes do teu corpo, do teu sangue, que é paz, que é amor, que é união, que é igualdade, que é perdão, para sermos felizes, Jesus, para sermos santos, como meditamos ontem na mensagem, e que para que possamos um dia morarmos com Deus. Este é o propósito que estamos no tabernáculo de Deus nesta noite. E com esse desejo de aprender mais, de louvar, de glorificar, de exaltar todos os santos dos céus, eu declaro esta reunião mais iniciada. Mas não só hoje louvaremos os céus e os seus santos, louvaremos para todos sempre. Amém. Vamos cantar a igreja forte, no meu lugar. Pois é,
central. Nós iremos prosseguir nossa reunião cantando alguns corinhos do nosso lar. Quero convidar pela igreja, partilhante com bastante amor, alegria, porque quando cantamos, além de alegrar o coração, preparamos nosso espírito. Vamos iniciar cantando Nunca Será Vencida, a corinho de número 7. Eu sou santo e vivo com Deus, número 47. Eu sou santo, vivo com a base da vitória, corinho de número 59. Vamos cantar Para Ser Santo, corinho de número 100.
alegramos nosso coração, preparamos o tabernáculo de Deus para podermos participarmos de mais uma Santa Reunião. Mais uma vez, eu por toda a Irmandade, para este pedido de oração. Traga o nome da sua família, o seu nome, traga o nome daqueles que precisam receber de Deus uma bênção, e tenham fé e sabendo aguardar, vão receber o que precisam. Pelo coral, nós vamos ouvir o hino intitulado O Juiz Divino. Porém, viveremos para sempre.
solo, o hino que traz como título A Minha Fé. Acabamos de ouvir duas belas apresentações, tanto pelo coral, quanto a apresentação em voz sólida. Apresentações que enriquecem o nome de Deus, o seu amor, a sua pureza, a sua bondade, a doutrina, a disciplina da Igreja Apostólica. Mensagens estas cantadas que traz honra, dignidade, alegria para o nosso viver. Porque as mensagens
apresentada pelo coral, também é uma mensagem instrutiva para a nossa vida, para o nosso ser, para que tenhamos um futuro certo e possamos então, enfim, alcançar o céu de glória e esplendor. Obrigado, irmãos, pela presença dos senhores em nossa reunião. Estão aqui para buscar o alimento dos céus. Foi uma boa escolha que fizeram estarmos aqui. Aprender mais, meditar no que é doutrina, disciplina, ter um aprendizado maior para a nossa vida, para sermos santos, como a base dos corinhos que cantamos hoje foi isso. E para ser santo é preciso obedecer, que a base da vitória é a santificação. E ontem nós meditamos muito sobre isso. O que é santificação? Como alcançar? Eu comecei lá, desde o arrependimento, conversão, o diálogo com Deus, a prática da doutrina, da disciplina, o arrependimento sincero do convertido, para que tenha uma vida feliz e uma vida abençoada. Irmãos, neste momento, em nossa reunião, eu abro espaço para que cada um dos senhores que hoje aqui estão possa, conforme a sua possibilidade nesta noite, fazer o que está ao seu alcance, contribuindo com amor, com desprendimento, com sabedoria, dignidade. Dar para Deus o que Ele merece de você. Ofertar para a sua igreja o que ela representa para você. O que a igreja representa, irmãos, para cada um dos senhores? O que Deus representa na sua vida? O que o irmão Mauro, a Santa Rosa, representa na sua vida? Tudo, né, irmãos? Tudo. Para mim, essa igreja é tudo na minha vida. Não existe nada maior neste mundo do que esta igreja, do que sua doutrina, do que sua disciplina. Não existe uma disciplina que moraliza a minha vida, uma doutrina que edifica o meu viver, uma doutrina que me traz respeito diante dos homens, da sociedade, uma doutrina, uma disciplina que me faz ser homem. Para mim não existe nada neste mundo maior. Porque se não fosse essa doutrina, essa disciplina, o que seria da minha, da tua, da nossa vida? Eu, como jovem, poderia estar drogado, viciado, se prostituindo na vida do crime. Mas graças à doutrina e à disciplina que fortalece e edifica os nossos viveres, cada um de nós estamos aqui nesta noite, agradecendo a Deus pela vida, pela paz, pela saúde, honrando o Deus Santo Nome. Então é isso que a igreja representa na nossa vida. Então agora vamos demonstrar o que ela merece de nós através de um ato de contribuir, porque a obra é mantida com a espontaneidade. Não tem outro recurso, irmãos. A igreja não vai nas praças, a igreja não fica na porta de prefeituras, da Câmara dos Vereadores, pedindo verbas, recursos para a manutenção dos seus trabalhos, dos seus projetos, das suas idealizações, que é divulgar o nome de Jesus, o seu santo evangelho, salvar, libertar, curar. Então, irmãos, se nós não fazemos isso,
não contamos com a ajuda de terceiros, tudo é do nosso povo. É fruto do amor de cada um dos irmãos que vem às reuniões. É fruto do primeiro amor que cada irmão tem pela Santa Rosa, pelo Santo Irmão Alto, pela Igreja Apostólica, pela obra de Cristo. Vamos contribuir. Vamos contribuir, como diz o hino do coral, sem duvidar. É preciso contribuir. É preciso contribuir, irmãos, para a igreja crescer, evoluir, prosperar. E que ano de 2017 vai ser esse? Vai ser um ano bom para a igreja. Eu tenho esta fé. Muito bom. Um ano de um crescimento extraordinário para a igreja. 2015 foi ótimo. Inauguramos algumas congregações, reformamos outras. 2016 então foi melhor ainda. Quantas santas comunhões tivemos no ano passado de inauguração de templos novos, de reformas, de ampliações. 2017 mais uma vez está aí. Ainda temos 11 meses pela frente para trabalhar em prol do nome apostólico. Quais são os planos? Quais são os projetos? Depende de cada congregação, depende do povo, da união, dos que ali congregam, do interesse dos que ali congregam. Este é o propósito, irmãos. Tem que ter o desejo, o interesse dos próprios irmãos que congregam nas congregações, de ver a sua igreja melhor, de ver a sua igreja crescer, de ver a sua igreja evoluir. Mas além das congregações, o ano de 2017 é a vez da sede também. É a vez de eu realizar um sonho que eu tenho. Desde criança eu tenho esse sonho. Um dia eu ver a minha igreja lá em São Paulo grande, um templo grande. Já me imaginei um dia eu lá na galeria assistindo um santo batismo. E esse ano, se Deus quiser, o meu sonho vai realizar. Vamos ampliar nossa sede, vamos quase triplicar a quantidade de pessoas que pode assistir uma reunião. Imagina, irmãos, o nosso culto. Eu esses dias estava conversando com os colegas. Eu já tive várias oportunidades de ministrar reuniões na sede, mas eu já falei para os colegas esse dia, a gente brincando, conversando, eu falei, nós estávamos lá no fundo almoçando. Eu sempre que não gosto de almoçar nas mesas, dou uma oportunidade para os mais idosos, não é como de pé ali mesmo, ou vou lá para o fundo e tal. Eu estava com alguns colegas almoçando assim, pastores, e eu comentei, rapaz, imaginou eu aqui? Nossa, eu não vou nem conseguir ver o povo sentado lá no último banco. Já imaginou eu pregando daqui lá no fundo? Mas aquela quantidade de irmãos assentados dentro do nosso dia. Tirar um pouco da juventude dispersa pelos espaços anexos, porque espaço vai ter dentro da sede. O nosso tanque, o poço artesiano, não foi possível ser feito no ano passado, mas agora em janeiro nós vamos fazer ele. O telhado já foi feito, o fechamento já está terminando. Vamos derrubar a laje agora do tanque batismal e já preparar para começar a ampliação. Esta é a primeira parte. A segunda parte vai ser ampliar a sede na lateral, mas primeiro, a primeira, né? Primeiro vamos ampliar o templo lá no fundo, trazer o tanque para dentro, e depois a segunda etapa vai ser na lateral. Do lado daquela porta do banheiro feminino, futuramente nós vamos abrir portas ali, porque não vai ser possível derrubar toda a parede devido à estrutura. Vamos abrir portas ali. E os terrenos ao lado, vamos construir um novo templo também ali, um novo espaço para congregar nossos irmãos. Também me vejo no ano de 2017 a agilidade da cozinha. As nossas irmãs que trabalham aqui são guerreiras, irmãos, guerreiras.
Nessa festa, eu estava lá trabalhando, e sempre trabalhamos, né, ali. Toda vez que eu entro ali, 5, 4 minutos no máximo, eu saio dali todo lugar. É um calor terrível. Imagina as guerreiras que chegam ali 4 da manhã e saem 10 da noite. Perguntas que não reconhecem, são dados. Vamos fazer a nova cozinha, o serviço de refeição vai ser mudado, self-service, isso é o primeiro plano, o projeto. Cada um se serve mais rápido, um espaço maior, uma cozinha maior. Isso são projetos para esse ano. Projetos que vamos realizar, porque confiamos no povo, confiamos nos nossos irmãos e irmãs, de ver o melhor para a igreja, o futuro da igreja. E isso vai acontecer. Não deixe, irmãos, de contribuir por nada, por comentários, por fofocas, por intrigas. Fofoca é o tema desta noite. É um tema. É um tema que nós vamos abordar nesta noite. Alguns não vão gostar, alguns não vão. É sempre como eu falo de disciplina. Quando o pastor, a igreja, o irmão Aldo fala de disciplina, muitos não gostam de ouvir. Muitos se rebelam contra a mensagem. Mas o que nós vamos dedicar nesta noite é uma grande realidade. E vamos fundo. Temos que melhorar. Temos que ser mais doutrinados. Vamos fazer, irmãos, não é 3 anos de existência, é 63 anos. São 6 décadas que essa igreja prega. E essa figurinha não pode existir em nosso meio. Isso atrapalha o nosso crescimento. Então não tenha ouvido isso. Eu vou deixar de contribuir porque falam isso, falam aquilo. Não deixe que os outros falem. São tantas coisas que já ouvi falar, irmãos, que a igreja está endividada, que a igreja está a ponto de falência. Mentira. Qual provoca, irmãos? Para vocês ter uma base. Alguém aqui pode ter ouvido que a igreja está falindo? Mentira. A igreja tem tanta propriedade material falando que não tem construções, que se um dia a igreja precisasse vender, ela venderia 2, 3 propriedades e pagaria tudo o que ela precisa pagar. Para quem estava agora na festa, foi indo todos os balanços de processo. Alguns a igreja perdeu, mas recorreu. Alguns a igreja ganhou e alguns abriram mãos. Abriram mãos dos processos que abriram contra a igreja. Alguns estão favoráveis à igreja. Mas o que eu fiz não é isso. Se a igreja estivesse tão endividada, a igreja não é cliente do Bradesco, irmãos. 2 anos não. Quem aqui é um funcionário, sabe? A empresa vai lá, abre uma conta no banco. O que o banco faz, irmãos? No outro dia já põe um limite, cheque especial. Começa a oferecer cartão de crédito, começa a oferecer empréstimo, porque você é um bom funcionário, você tem um salário, você tem nome limpo, e ela vai te oferecendo crédito. O pastor sobe, agora não, porque a igreja encerrou algumas contas. Só temos conta no Itaú e Bradesco agora. Todo dia quase o gerente do Bradesco, o pastor Solo, diz: precisando de empréstimo, é só procurar. Por que será? Lembram, há 10 anos atrás, o irmão Aldo pegava 200 mil, 300 mil no banco, aí ele falava assim: por favor, irmãos, me ajudem. Lembram, irmãos, quando a igreja estava com aquela dívida, o irmão Aldo pedia. Quantas vezes ele emprestou dinheiro e sempre pagou, não deve nada. A igreja não deve nada aos bancos. Acontece às vezes de num fim de semana a igreja mexer no limite do cheque especial que ela tem. Mas quando chega segunda, terça e quarta, que as coletas no final de semana caem na conta da igreja, pronto, cobriu o cheque especial. Ela não deve nada. Em uma reunião ano passado com o conselho,
eles dizem para nós assim: poderíamos não precisar pagar as reformas como precisamos dar uma freada. Se quiséssemos, poderíamos pegar um empréstimo do valor que precisássemos do banco para reformar a sede e as congregações. O que adianta pegar um empréstimo do banco tão altíssimo para reformar a sede e as congregações e pagar o dobro de juros? Então vamos fazer assim, vamos esperar 2017. É aí que estamos agora. Quantas vezes vocês podem ter ouvido conversas distorcidas, histórias, porque não é fato é verdade. Então não dê ouvido à fofoca da igreja. É o que a direção pede no boletim. Eu vou ver para os senhores entender. Agradecemos a todos os irmãos e irmãs que atenderam aos nossos apelos de oferta, contribuem com amor em favor dessa santa igreja, a fim de que ela tenha os recursos necessários para atender os compromissos financeiros da sua obra, que são elevados, urgentes, mas necessários. Recomendamos que este amor seja mantido firme em seus corações, tenham muita confiança de que a nossa igreja muito haverá de progredir, pois é grande o poder presente entre nós sob o comando da Santa Rosa e do Santo Irmão Arno. Com este objetivo de melhor servir e cooperar com a obra divina e magnífica desta igreja, viemos novamente buscar a sua consideração e generosidade, contribuindo com amor, esforço, tendo a confiança de que as suas ofertas são consagradas aos compromissos da obra de nossa igreja, e também para a salvação de muitas almas para Deus, o nosso Pai. Portanto, unido vamos trabalhar para que a nossa igreja tenha os recursos necessários para realizarmos tudo o que ainda é preciso ser feito em benefício do nosso povo, das congregações, da sede apostólica e de toda a comunidade. Olha o que diz a nova mensagem: não deixe de ajudar a sua igreja com suas ofertas por nada neste mundo. E não importa o que os outros disserem ou deixarem de fazer, faça a sua parte, porque a lei de Deus é eterna e imutável e vai dar a cada um segundo as suas obras, conforme ensinou Jesus, que aceitou a oferta de uma pobre viúva e argumentou que ela era muito mais que os outros e tinha dado apenas os que lhe sobraram. Mas ela tinha feito um grande esforço e até sacrifício para ajudar e atender ao pedido e apelo de Jesus e dos apóstolos. Por isso esse ato ficou registrado para o nosso conhecimento. Irmãos e irmãs apostólicas, recebam a bênção preciosa de Deus, Jesus, da Santa Rosa, da Virgem Maria e do Santo Irmão Mauro. E todos os senhores tenham paz, prosperidade, felicidade e sejam abençoados com a sua família em todo o seu viver. É a mensagem sobre contribuição para esta noite. Então não importa que os outros falem ou deixarem de fazer, Deus dá segundo sua obra. Quanto mais você trabalha, mais você. Não é assim, irmãos? Não é? O líder chega para você e diz: olha, hoje eu preciso que você fique um pouco mais tarde. Ah, eu não vou ficar, não, eu vou embora. Tudo bem. Nunca quando um líder precisa, você pode. No final do mês você conta aquele salário que você tem todo mês. Agora, se o líder pede, opa, dá para fazer uma extra no final de semana, ficar um pouquinho mais hoje? Temos tarefa para cumprir, atrasar, ou enfim, sim. Final do mês, você tem recompensa. Assim é o agricultor. Quanto mais ele semeia, quanto mais ele cultiva, mais ele colhe. Assim é Deus também. Quanto mais trabalhamos, mais recebemos dele. E trabalhar não é só contribuir. Lembra do que eu falei ontem? Imagem, som, dons de cantar, reger, tocar, pregar, servir. Isso é trabalhar para a obra de Deus. E tudo que fazemos na igreja recebemos em dobro. Pode ter simples, irmãos. O meu desejo é que os senhores sejam felizes e abençoados. E que tudo que vão apresentar a Deus agora, Ele e os seus santos tenham toda a sua vida.
No próprio lugar, curvei a cabeça, fecho os olhos e eu vou orar. Obrigado, Deus. Mais uma vez o Senhor me concedeu a oportunidade de mostrar aos seus filhos o valor da contribuição deles para que servem os projetos da igreja. Sei que ouviram e vão atender. Por isso eu peço que abençoe o trabalho, o comércio, ganha-pão que eles têm para o sustento do lar e da família. Que o pão de cada dia, que a paz e a felicidade nunca falte para eles. Declaro muito sagrado essas contribuições para ser usada no nome da Igreja Apostólica. Amém. Nossas irmãs, para recolher as contribuições dadas com amor, com carinho, por cada um que vai enfrentar essa noite. Vamos, irmãos, ouvir pela orquestra, assim que as irmãs recolherem, a música que resplandece, o que eles vão apresentar, tocar.
de um título bonito que vamos ouvir pelo coral.
apresentações, uma pela orquestra, outra pelo coro. Aproveitando essa oportunidade, ontem eu não comentei, mas hoje até quero comentar. Irmãos, eu particularmente, quando chego a uma congregação onde se cantam muitos hinos antigos, eu sou apaixonado por eles. A mensagem deles é muito bonita, traz muita paz, traz entendimento, traz sabedoria. Os hinos antigos nos faz voltar anos e anos no passado. E isso é maravilhoso. Recordarmos essas mensagens de paz, de amor, de união, para o nosso bem, para a nossa vida e para a nossa felicidade. Por isso, irmãos e irmãs, agradeço o trabalho do coral intensamente, pelos hinos que apresentaram ontem e hoje em nossa reunião. Vamos passar para a parte final da mesma, a parte de meditação. A parte onde vamos meditar mais um pouco sobre doutrina. Porque o assunto desta noite também é relacionado à doutrina. Ontem, quem estava na reunião teve a oportunidade de juntos meditarmos sobre santificação. Sobre a santificação. Arrependimento, conversão, batismo do Espírito Santo, batismo nas águas. Ensinamos ontem que para ser santo ninguém verá a Deus. É preciso ser santo para ir morar com Deus. É preciso. Que sem santidade ninguém chegará aos céus. Sem santidade ninguém verá Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre o juízo temerário. Um assunto importante. Um assunto que ele tem um poder tão grande, de destruir famílias, pessoas, sonhos, casamentos e principalmente amizades. Tudo relacionado a juízo temerário. Vamos começar a nossa meditação, prezados. Primeiro, o que é juízo temerário? Juízo temerário é um julgamento apressado, arrogante, baseado em impressões, informações de segunda mão, em fofocas, em maledicência e no ouvir dizer. Isso é um juízo temerário. Conhece alguém assim? Alguém que faz juízo temerário? Aquele juiz apressado, arrogante, baseado, irmãos, em informações de segunda mão, em fofoca, em maledicência, em ouvir dizer. Eu ouvi dizer que fulano é isso, é aquilo, ele faz isso, deixou de fazer aquilo, ele falou isso. Eu ouvi dizer, e eu mais do que rapidamente fiz um juízo temerário baseado nas informações do disse-me-disse e julguei a vida de uma pessoa que muitas vezes pode destruir a família dele, o lar dele, o casamento dele, a pessoa dele, as amizades dele. Um péssimo costume que nós temos, que muitas pessoas têm, de julgar pela aparência. O chamado juízo apressado, arrogante, baseado
em impressões. Muitas pessoas têm esse costume feio. Irmãos, quando a mensagem vem do boletim, não é para todos, não é. Não é. Ah, o pastor está falando para mim, mas eu não sou assim. A mensagem está falando, não, irmãos, não é para o Senhor, não é para a senhora que acha que não faz isso. É para aqueles que servirem a mensagem. Então muitos vivem a vida assim, em fofocas. Fofoca, irmãos, é uma palavra feia, que as Sagradas Escrituras reprovam, a lei de Deus reprova, a doutrina de Jesus reprova. Então o juízo temerário, ele é baseado em fofocas. O que é fofoca, irmãos? Eu não sei o que é fofoca. Eu fui lá no dicionário brasileiro procurar o que é o significado da palavra e o conceito que ele nos traz da palavra fofoca. E o dicionário brasileiro, ele trouxe para mim assim, que fofoca é um substantivo feminino, que significa bisbilhotice, mexerica. A fofoca consiste no ato de descobrir uma informação sobre alguém e posteriormente contar essa informação a uma ou várias pessoas. O dicionário também diz que fofoca é a prática de uma pessoa xeretar. Melhor dizendo, fofoca é a prática de uma pessoa xereta que tenta descobrir segredos sobre alguém para compartilhar com outras pessoas. Em muitas ocasiões, o segredo partilhado pode nem ser verdade, mas é divulgado de igual forma. Este é o conceito do dicionário relacionado à palavra fofoca. Aí na fofoca surge o juízo temerário. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano faz isso porque eu ouvi dizer isso, eu ouvi dizer aquilo. Ah, fulano é isso pela impressão que ele me causou. Alguém aqui alguma vez, tem que ser sincero consigo mesmo, alguém aqui já olhou e essa pessoa é arrogante, essa pessoa, nossa, ela é metida. E de repente você chega para conversar com uma pessoa, ela é tão simples, ela é tão amiga, ela é tão meiga. Como nós sentimos, irmãos? Envergonhado. Não é assim? O juízo temerário. Julgamos pela aparência. Irmãos, qual é o mal que a fofoca pode causar? Difamar, falar das falhas, de momento de dificuldade na outra pessoa. O propósito do fofoqueiro, irmãos, além de difamar, é se sentir superior ao outro. Este é o propósito do fofoqueiro. O que ele pode fazer? Ele pode arruinar a própria pessoa, separar grandes amigos, pessoas perderem emprego, casais podem se divorciar. Tudo isso causado pela fofoca. Voltando ao boletim, ele diz assim: por trás do juízo temerário pode estar o quê, irmãos? Eu até fiz uma pergunta aqui para mim perguntar. Quando as pessoas estão fazendo juízo temerário, o que podem estar por trás disso? Qual é o propósito de uma pessoa a fazer um juízo temerário do outro? O que leva uma pessoa a fazer um juízo temerário do outro? Vou responder com o que está no boletim. Por trás do juízo temerário podem estar a inveja, o ciúme, a competição e o desejo de vingança. Quantas pessoas destroem os outros com inveja, com a fofoca, com a intriga, com o juízo temerário? Tem pessoas que fazem fofoca com o único desejo, irmãos, de acabar com aquela pessoa, de promover a vingança. Eu vou vingar ele,
eu vou vingar ela. E ele sai fofocando e destruindo uma pessoa, difamando-a. Então, por trás, irmãos, de muitas vezes do juízo temerário, podem estar, olha, não é palavra minha, é a mensagem do boletim, é a mensagem, irmãos, do irmão Aldo. Foi uma mensagem que o irmão Aldo nos deu, logo mais vai falar, que ele nos deu. Que por trás do juízo temerário está a inveja, o ciúme, a competição e o desejo de vingança. Esta é uma mensagem nos dada pelo santo irmão Aldo e muito oportuna para os dias atuais. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque repara tu o argueiro, quer dizer, um pequeno cisco, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave, quer dizer, um pedaço de madeira que está no teu olho? Ou como você dirá ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Que mensagem tocante, dada por Jesus para nós. Quantas pessoas vivem a sua vida cuidando da vida do outro? Se preocupam mais com o casamento do outro do que com o seu. Se preocupam mais com o filho dos outros do que com os seus. Se preocupam mais com a vida do outro do que com a própria sua. Tem até um ditado vulgar que não quero nesta noite no sábado. Cuida mais da vida dos outros do que da sua própria vida. Tem uma trave no olho dele e ele está olhando um pequeno cisco que está no olho do outro irmão. Por que ser assim, irmãos? Isso não leva a lugar algum. Isso te destrói. Isso faz com que você perca o que meditamos ontem: a santificação com Deus, a santificação da tua vida. Primeiro tire a trave do teu olho para cuidar do pequeno cisco que está no olho do teu irmão. Não julguemos, irmãos, não julguemos para que não sejamos julgados por Deus, porque todos nós que julgamos o nosso irmão, o juízo severo de Deus nós vamos também receber, e por ele vamos ser julgados. Diz mais a mensagem: essas palavras sábias são de Jesus, nosso Senhor. Olha aí, tudo isso que eu li foi palavra de Jesus no célebre sermão da montanha, ensinando e corrigindo aqueles homens que tinham esse péssimo costume, pois o egoísmo frio leva o ser humano a não ver e nem suspeitar de seus defeitos. Irmãos, isso é verdade. O egoísmo frio nos leva a nem ver os nossos erros, nem ver os nossos defeitos, só ver defeito no outro, na outra, na família do outro, na vida do outro. É como um exemplo que existe, uma história. Uma mulher, todo dia, ela cuidava da vida da outra. Que a outra não lavava a roupa bem, que a roupa da outra era encardida. Sempre a mesma história. Na verdade, não era a roupa da outra que estava suja, era o vidro da sua casa que ela não tinha tempo para limpar, que estava cheio de poeira, e através do vidro ela via a roupa da vizinha toda encardida. É assim. Muitas vezes é assim. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com a vida do outro que a gente cuida de cuidar da nossa própria vida. Não temos tempo para nós mesmos, cuidando tanto da vida dos outros, do filho dos outros, do casamento dos outros, que nós esquecemos de nós mesmos. De ir ao médico fazer um check-up da nossa saúde. Opa, hoje eu vou tirar um tempo para mim. Eu vou ao médico, vou fazer um check-up, vou fazer uns exames, uma bateria, vou cuidar da minha saúde. Mas não, estou perdendo todo o tempo da minha vida cuidando da vida dos outros. Pois o egoísmo frio leva o ser humano a não ver nem suspeitar de seu defeito, mesmo graves e
a aguçar a vista para descobrir e exagerar os pequenos defeitos da vida dos outros. Tem gente que aumenta o defeito dos outros. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis com intenção severa, desfavorável e de reprovação, a fim de não terdes igualmente a Deus como juiz severo para convosco. Não julgueis para que não sejais julgados, porque senão vão ter juiz, melhor dizendo, vão ter Deus como um juiz severo para convosco. Uma outra pergunta para esta noite que eu preparei, e o boletim vai responder é a seguinte: qual é o péssimo costume que o ser humano tem que atrapalha a sua vida, o seu crescimento? O boletim responde: um dos péssimos costumes do ser humano e que tem prejudicado a santificação e a vida das pessoas e da humanidade é o mau costume de cuidarem mais da vida dos outros com comentários e fofocas do que a sua própria vida. Está no boletim, no quadro. Não é palavra. Qual é o péssimo, repetindo a pergunta, qual é o péssimo costume que o ser humano tem que atrapalhar a sua vida e o seu crescimento? Foi o exemplo que eu dei. E de vez se preocupar em estudar, cuidar do marido, cuidar da mulher, cuidar dos seus filhos, está cuidando da vida dos outros. Por que isso é assim, irmãos? Eu vou perguntar: traz algum benefício? Traz benefício para si, difamar o outro, humilhar o outro, te faz bem se sentir superior ao outro? Não faz. Por mais que ele esteja errado, por mais que ele esteja numa vida ruim, desfavorável, mas te traz benefício empurrá-lo mais ao buraco, destruir mais ainda a vida dele, com fofoca, com intrigas, com juízo temerário. Isso vai afastar dele as pessoas que gostam dele, que amam ele, que zelam dele, que poderiam, ao invés de você, que está fofocando, ajudá-lo. Com o seu ato desfavorável, você vai atrapalhar, você vai destruir. Irmãos, conhecem alguém assim que só vive falando dos outros? Pessoas que vivem de olho na vida dos outros, para fofocar, perde todo o tempo da vida assim? Nada está bom, nada está de acordo. Você viu, fulano é isso, fulano é aquilo, ele fez isso, deixou de fazer aquilo. Que porquê que isso tem, irmãos? Quantas pessoas perdem grandes amigos por causa de disse e diz? Sempre é assim, irmãos. Como que a fofoca funciona? Estávamos na festa de agosto, na sede, e tinha um pastor realizando uma palestra lá de casamento feliz, e ele montou uma fila, vários casais, mímica, ele trabalhou com uma mímica, mas quase ele falou para a primeira pessoa. Quando chegou na última pessoa integrante dos 5 casais, que era o 10º, eles tinham entendido tudo diferente, já estavam falando, essa é a fofoca. Começa aqui de um jeito e termina aqui 10 vezes pior. Irmãos, assim não vamos ser felizes, assim não vamos ser abençoados, não vamos. O que o mau ato de cuidar da vida dos outros gera? É uma pergunta que eu estou fazendo nesta noite. O que o mau ato de cuidar da vida dos outros gera? E mais uma vez eu vou responder com a mensagem do nosso coletivo. Este mau ato gera inimizade, descontentamento e tem magoado muita gente. O que o mau ato da fofoca, do juízo temerário, da intriga gera na vida de outras pessoas? Gera inimizade, descontentamento e tem magoado muita gente. Ao invés do fofoqueiro, do intrigueiro, do mexeriqueiro, como diz o dicionário português, ao invés de viver assim, de fazer assim, de ser assim, por que não mudar? Por que não
ser diferente. Porque ao invés de ser mexeriqueiro, fofoqueiro, bisbilhoteiro da vida dos outros, ele não viva a doutrina apostólica, ele não viva o mandamento da Bíblia, ele não vive os ensinos de Jesus, que o próprio boletim diz assim: a doutrina de Jesus, o Consolador, ensina que cada um deve cuidar melhor da sua própria vida, da sua conduta, do seu falar, dos seus negócios e sua família. Se cada um cuidasse só da sua vida, tudo seria melhor, não haveria inimizade, fofoca, intriga, mágoa, guerra, muito menos política, que só gera divisão, problemas graves na sociedade e em toda a família. É a verdade, irmãos, é a verdade. Porque ao invés de sermos mexeriqueiro, fofoqueiro, bisbilhoteiro da vida dos outros, não cuidarmos da nossa família e vivermos a doutrina que Jesus ensina, que a igreja ensina. Falando em Bíblia, vamos começar a meditar um pouco nela. Vamos meditar no que ela nos traz. No que ela nos traz de mensagem, irmãos, para a nossa vida, para o nosso ser, para a nossa felicidade. Vamos meditar nesta noite em alguns ensinos maravilhosos, irmãos, maravilhosos para a nossa vida. Falando de fofoca, em Provérbios 6, capítulo 16, melhor dizendo, em Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19, assim está escrito: há 6 coisas, olhem bem, irmãos, ouçam o que eu vou dizer. Há 6 coisas que o Senhor detesta, 7 que Ele abomina. Há 6 coisas que Deus detesta, 7 que Ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocentes, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Isso é uma advertência de Deus contra a maldade. Está em Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. 6 coisas que Deus detesta e 7 que Ele abomina. E aí? A mentira está aqui, a fofoca está aqui, a língua solta está aqui. A língua solta está aqui, um pequeno membro do nosso corpo, é o menor órgão, o menor membro do corpo, é a língua. A língua é o menor órgão do nosso corpo, mas são poucas as pessoas que conseguem segurá-la dentro da boca. Isso também está nas Sagradas Escrituras. Está em Deus. Está nas Sagradas Escrituras um ensino maravilhoso sobre isso. Sábio é quem domina o seu falar. São Tiago, capítulo 3. Olha o que o apóstolo sábio, São Tiago, diz. Vou ler todo o livro de São Tiago. Meus irmãos, não sejais muito de vós, mestre, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Está até falando aqui no boletim sobre isso, né? Pois todos tropeçamos em muita coisa. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o seu corpo. Eu estou lendo para os irmãos o livro de São Tiago. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Não é assim? Não é através do freio do animal que conduzimos todo o corpo dele? Vede também os navios, que embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, como um pequeno leme, se voltam para onde quer o impulso de timoneiro. O timoneiro guia o navio por um pequeno leme. Olha o tamanho de um navio, né, irmãos? Assim também a língua, olha o que o apóstolo São Tiago vai ensinar. É São Tiago, irmãos. São Tiago, um apóstolo de Jesus. Assim também a língua é um pequeno membro, e se gaba de grandes coisas. Vede com grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza
por sua vez inflamada pelo, eu não quero usar a expressão que está na Bíblia, pois toda espécie, tanto de feras, como de ave, como de répteis, como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nem o homem a pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se façam assim. Aí São Tiago faz uma pergunta para nós. Porventura, a fonte deita, quer dizer, deita que ele quis dizer, nos dias de hoje, a mesma fonte jorra, irmãos. Vou traduzir. A mesma fonte jorra de água doce e de água amargosa? Meus irmãos, por acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Olha o mal que a pessoa pode causar, irmãos. Olha o mal que a língua pode fazer. Tudo o homem domina. O homem domina um animal selvagem. Ele vai lá ele pega lá no campo, me fugiu a expressão, ele pega lá um cavalo indomável, chucro. Ele pega um cavalo chucro, ele põe um freio na sua boca, ele começa a educar e domá-lo. Olha o tamanho dele. E com um simples freio em sua boca, ele toma, ele guia. O navio, com um simples leme, o homem o leva aonde quer no curso do vento. Mas a língua, um pequeno órgão, o menor órgão do corpo, irmãos, é muito difícil de ser domado. Por isso, pesados, tome cuidado com ela. Com a mesma boca que louva a Deus, você pode destruir. Pesados, isso não traz benefício para nós e destrói outras pessoas. Há uma sétima pergunta que eu vou fazer nessa noite. Qual é a missão que Deus nos deu? É brigar, desunir, desrespeitar, fofocar, intrigar? É essa, irmãos? Não. Eu também vou responder muito hoje. A missão que Deus, o Pai, deu ao homem é levar a paz, a união, a fé e a alegria, e não ficar comentando a vida do próximo, pois não edifica a vida do Filho de Deus. Devemos ser sigilosos no ouvir e no falar. A Santa Rosa, ainda quando estava na terra, sempre ensinava o seguinte: sejam simples como a pomba, mas esperto como a serpente. Ser simples como a pomba é ser manso, humilde de coração, e não ser orgulhoso nem soberbo, mas saber respeitar o seu semelhante, tratá-lo com dignidade, com bondade, com respeito e atenção. Esperto como a serpente quer dizer o seguinte: ao perceber o perigo, a serpente foge e procura um lugar seguro. Portanto, o Filho de Deus, ao perceber que uma conversa ou um comentário é perigoso e que pode lhe criar sérios problemas e embaraço na vida, corta a conversa com a educação, sai imediatamente do laço que lhe foi armado. Ô Santa Rosa, que sabedoria que a senhora tem, vó. Olha o exemplo que a avó dava. Ela sempre dizia: meus filhos, sejam como a pomba, simples como a pomba e esperto como a serpente. A pomba é o símbolo da paz no mundo, não é, irmãos? A pomba é o símbolo da paz. A serpente, mas a avó, quando diz serpente, não é para atacar ninguém, para fofocar do outro, para intrigar o outro, para derrubar o outro, para morder o outro. Não. A serpente é um réptil tão esperto, irmãos, que ela só ataca quando está ameaçada. A serpente não sai lá do mato para vir na casa de ninguém, morder ninguém. Ela sai? Não sai. Somos nós que vamos no campo. Somos nós que vamos na lavoura, no sítio, na mata. Somos nós que vamos no convívio deles. A cascavel é um grande exemplo. A cascavel é um animal muito peçonhento, é verdade? Quando chegamos próximo de um cascavel, o que ela faz? Ela avisa, ela balança o guizo: olha, eu estou aqui, não tem, se eu vou pegar. Primeiro ela avisa, ela chacoalha seu guizo, ela sente amedrontada, ela sente medo. O esperto vai desviar, mas o descuidoso, ele vai para cima dela e ela vai se defender. A
assim. Quantas cobras vêm nos correndo, a serpente, né? A cobra, vem nos correndo, porque ela se sente com medo, ela se sente amiga, ela viu o perigo, ela foge, ela corre. Assim é a Santa Avó, ela dizia assim, ó: sejam espertos como uma serpente, quando vê o erro, o fanatismo, a fofoca, a intriga e tudo que não agrada a Deus e que atrapalha o que falamos ontem, a santificação, fujam, irmãos. Há tantos assuntos bons para se conversar, irmãos. Fatos importantes que edificam a fé, enobrecem a existência do fiel a Jesus e da Santa Avó Rosa. Entretanto, o que sempre deve ser evitado são comentários, fofoca, juízo temerário da vida de outras pessoas. Nunca comentem particularidade da sua própria vida ou de alguém da sua família com outras pessoas, porque isso é perigoso, traz grave consequência para quem comenta, para a pessoa cuja vida está devassada. Afirmamos com convicção e segurança: sigam este conselho da Santa Avó e do irmão Aldo. Se quiserem evitar problemas, perturbação, inimizades, sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Ouçam mais do que falam, irmãos. Muitas pessoas têm que aprender isso, ouvir mais do que falar. O outro fala, deixa ele falar, deixa ele julgar, deixa ele falar o que ele acha, o que ele pensa, o que ele sente. Deixa ele difamar, deixa ele te julgar. Ouça, seja humilde para ouvir. Seja humilde para ouvir, como diz a expressão coletiva. Seja prontos para ouvir e tardios para falar. Cuidem bem da sua vida. Se consagrem, isto é, se dediquem a fazer o bem e procurem sempre o melhor para si. E com isso evitarão estarem cuidando da vida dos seus semelhantes, sabendo respeitar os direitos do mesmo. Portanto, se não puderem ajudar, não atrapalhem. Esta mensagem é um conselho para que tenham uma vida feliz, abençoada, repleta das bênçãos de Jesus, da Santa Rosa e do Santo Irmão. Essa é a nossa mensagem. Clara, né? Objetiva, né? Tem foco. A mensagem tem foco. A mensagem tem direção. A mensagem tem direção, irmãos. Quantos são os bons assuntos que podemos conversar? Em Levítico, irmãos, vamos voltar lá nas Sagradas Escrituras de novo. Em Levítico, está escrito assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Não te vingarás, nem guardarás iras contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Relacionado com falta, relacionado ao juízo temporário. Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Oh, prezados irmãos e irmãs, vamos mudar a nossa vida, vamos mudar os nossos atos, as nossas atitudes, para que possamos ser felizes, irmãos, para que possamos ser abençoados. Nessa noite eu trouxe aos senhores uma palavra de Levítico, Provérbios, do apóstolo, irmãos, Santiago. Eu trouxe a palavra de Jesus que está no boletim. Nesta noite eu trouxe ao coração dos senhores a palavra do profeta, irmão Aldo. Nesta noite eu trouxe ao coração dos senhores a palavra da igreja apostólica. Juízo temerário. Que mal que isso pode causar? Que difamação isso pode causar? O poder da destruição do juízo temerário, do juízo apressado, do juízo arrogante, do juízo baseado em pressão, em informações, do disse-me-disse, de fofocas, de intrigas, de cuidar mais da vida dos outros do que da nossa própria vida. Vamos mudar nossas atitudes, vamos mudar os nossos atos, os nossos pensamentos, e vamos saber refrear a nossa língua. Refrear a nossa língua do mal, do erro e do pecado. Vamos.
possamos ser felizes, irmãos, para que possamos ser abençoados, para que possamos ser santificados. Agora vamos meditar um pouco mais na mensagem de ontem, usando a de hoje. Santificação, irmãos. A fofoca, a intriga, o mal não está relacionado à santificação. Quem é santo não pode ter esse mau costume de falar da vida dos outros, de arruinar a vida do outro, de julgar a vida do outro, de cuidar mais do outro. Não pode. Não pode. Ontem eu falei sobre santificação. Muito, irmãos, muito. E hoje eu estava ouvindo a hora milagrosa, enquanto me arrumava para descer aqui. E, irmãos, eu sempre, toda reunião que eu vou fazer, eu falo, vó, me ajuda, irmão Aldo, me ajuda. Quando eu vou subir nesse grupo, eu convido o irmão Aldo para subir comigo. Não me deixar de falar nada errado, que ele suba comigo. E eu sempre estou ali ensaiando como eu vou falar, como eu vou conduzir a reunião. Cada dia eu quero fazer melhor. E eu vi a hora milagrosa, quando de repente começa a cantar o resplendor lá de fora. Eu não me recordava, essa é a verdade, eu não me recordava de toda a letra do hino. Um hino muito antigo. E lá falou que com muito amor Jesus fez um grande sacrifício. Aí, uma determinada parte do hino diz assim, que a doutrina, que a disciplina só nos ensina a fazer sua vontade. Por que razão deixar de obedecer? Aí foi o que eu disse ontem, é um tema, é parte da mensagem, está em negrito no boletim de ontem, que sem santidade ninguém verá a Deus. E o hino diz assim, se nos ensina a fazer sua vontade, por que razão deixar de obedecer? Ninguém irá ao céu sem santidade, ninguém será santo se aqui não aprender. Eis que é chegado para ti neste momento a grande glória de aprender de Jesus. Sendo sincero o teu arrependimento, eu não falei ontem, comecei, qual é o primeiro passo? Conversão, arrependimento, batismo com o Espírito Santo, aceitar a igreja, sua doutrina, sua disciplina, crer na Santa Forma, no irmão Aldo, nos santos de Deus e se batizar nas águas. Sendo sincero o teu arrependimento, passarás a viver em sua luz, e a cada dia consagrando tua vida, será guardado pelo anjo do Senhor. Complementa tudo no fim deste semana, no fim deste semana das mensagens. Esta é a mensagem que eu tinha dado ao coração dos irmãos, falando sobre a santificação, falando sobre o juízo terminado, sobre a fofoca, sobre o poder. Vamos, irmãos, vamos ser felizes, vamos apartar de nós a fofoca e procurarmos cada dia ser, meus irmãos, mais santificados, mais santos, porque com muito amor, para que nós pudéssemos ser santos, e hoje estar aqui, Jesus, Ele fez um grande sacrifício. A nossa liberdade, a nossa felicidade, a nossa santificação, ela foi paga pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Guardem no seu coração, sejam felizes, sejam abençoados, não só hoje, mas para todo sempre, é o que eu desejo. Amém.
razão deixar de obedecer? Porque sem santidade ninguém será santo se aqui não aprender. Ninguém irá ao céu sem santidade, e nem será santo se aqui não aprender. Que mensagem linda! Por que razão deixar então, irmãos, de obedecer? Ninguém irá ao céu sem santidade, e ninguém vai ser santo se aqui não aprender. É a mensagem de ontem de noite, e tem a ver com a mensagem de hoje. Juízo temerário, fofoca, intriga. Então, nesta noite, eu quero fazer um convite a todos que têm esse péssimo costume, a todos que têm um péssimo costume, não diz que todos têm, aos que têm, que deixe isso de lado. Pare de julgar a vida do outro, os atos do outro. Para isso existe Deus, Jesus, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo. Quem somos nós para julgar a vida de alguém, o ato do seu irmão, a vida do seu irmão, a conduta do seu irmão? Quem somos nós? Quem somos nós para isso? Para isso existe um Deus, acima de tudo e de todos, que vê tudo e conhece tudo. Tudo e todos. E isso não traz benefício individual para ninguém. Só te destrói, só te afasta das pessoas de bem. Cortem o mal pela raiz. Cortem o mal pela raiz. Quantas amizades, grandes amizades, são desfeitas por causa de intriga, de fofoca, casamentos arruinados. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, eu percebi isso, percebi aquilo. Vamos deixar de ser assim e vamos ser mais felizes. Eu tenho certeza, convicção, que seremos mais abençoados. Obrigado a todos pelo silêncio, pelo respeito, pela participação ontem e hoje. As suas reuniões foram belas, as mensagens foram magníficas. Obrigado. Obrigado ao coral que realizou o belo trabalho ontem e hoje. De uma forma em geral, coristas, músicos, regentes, os obreiros que me ajudaram. Eu sozinho não faço o meu verão. Depende dos obreiros que me ajudaram. A igreja, de uma forma geral, fortalecendo. Obrigado. E a mensagem de ontem e de hoje, guarde no seu coração. E se o que lhes ensinei servir para alguém, guarde consigo também. E coloque em prática na sua vida, em prática na sua vida. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade que vocês me deram de mais uma vez estar com vocês. Obrigado por tudo que a Santa Rosa e o irmão nos abençoe. E se um dia eu merecer e voltar aqui, vou procurar sempre a vida que foi dessa vez. Por gentileza, fiquem em pé. Está avisando que as férias acabou, mais uma semana só. O trabalho do Corral retomou as atividades de ensaio às 14 horas. Então as férias acabaram. Última semana, aproveite. Domingo, 14 horas, começam novamente os ensaios. Falando em ensaios, tem um convite aqui, é com satisfação que a Igreja Apostólica convida você, quer dizer, a Igreja de Espinosa, convida você e sua família para participar da Santa Comunhão, que será realizada dia 12, agora de fevereiro, a partir das 10 horas, na rua Doutor Raul Soares,
horas, 440. E eles vão se sentir honrados com a presença de Deus. Isso é um esforço para ele. E será recompensado ao tomar do corpo e do sangue de Jesus em nossas vidas. Curve a cabeça, feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, Filho, Divino Espírito Santo, Pai. Obrigado, Jesus. Santa Rosa, Santo Manuel, todos os santos dos céus. Que mensagem ontem de santificação. Nos ensinou que precisamos ser santos, porque não existe outro caminho. Se não formos santos, não vamos morar com Deus. E a base para ser santo é a santificação. É o que estamos fazendo, Jesus. Cada final de semana, cada quarta, nós viemos aqui aprender mais, porque essa igreja é uma escola que ensina a ter santidade, que ensina como ser santo, como ser um filho de Deus. A mensagem de hoje também foi perfeita. Um péssimo costume que muitos têm: intrigar, esbilhotar, fofocar, mexericar, destruir a vida do semelhante, destruir amizades. Oh Jesus, eu te peço, mestre, eu te peço com convicção nesta noite, Senhor, ajude essas pessoas que têm esse mau costume, Jesus, a deixar desse mal da sua vida. Estou pedindo com fé, Senhor, tire da vida dessas pessoas esse mau costume de ter juízo temerário com o seu semelhante. Aqueles que não puderam vir nessa noite por motivo justo, que Deus dê vida, dê paz, dê saúde, dê alimento, dê força para a vida deles. Coloco minhas mãos no nome, sobre os nomes na caixa de pedido de oração. Oh, vó, eu não tenho dom para saber o que eles estão pedindo, quais são os nomes, mas a senhora sabe, o irmão Aldo sabe e conhece, vó, o que eles estão pedindo aqui. E o que cada um pede nesta noite, em seus pedidos de orações particulares, individuais, podem estar pedindo em seu favor, da família, de alguém que conheça, não importa. O importante é que oram, Jesus, com fé, com devoção, com respeito ao Senhor. Agora me despeça dos teus filhos para os seus lares. Cada um de nós, ó, nos voltar para os nossos lares. Um bom retorno, uma boa noite de descanso, uma boa semana de trabalho. A juventude que já voltou às aulas ou que vão retomar nessa semana, um bom começo de ano de estudo. As pessoas que têm a idade avançada, um bom descanso. E que na próxima reunião todos nós estejamos aqui para participar da reunião. Ô Santa Avó, ô Santo Irmão Aldo, dispense do alto céu bênçãos para a vida de todos nós. Daqueles que são ouvintes da hora milagrosa, daqueles que não podem vir na reunião porque moram no sítio, porque moram na fazenda. Que a bênção que vou pedir nesse momento é para todos, todos aqueles que creem em Deus. Eu peço, Deus, a bênção do Senhor, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo. E eu desejo que a bênção, a paz e a proteção de santos anjos apóstolos dos céus recaia sobre a vida, sobre o lar, sobre a família de todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor com todos os corações.